nesta quarta-feira a votação da reforma da Previdência. A matéria segue agora para promulgação pelo Congresso. A partir daí, as novas regras já entram em vigor. A data prevista para isso é o dia 19 de novembro. As principais mudanças para o regime geral são idade mínima de 62 anos para mulher e 65 para homem, tempo de contribuição, que passa para 15 mulher e 20 anos homem. O cálculo da aposentadoria passa a ser de 60% da média de todos os salários, mais 2% por ano de contribuição, que exceder 15 anos mulher e 20 homem. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deve decidir na quarta-feira que vem se a sentença de condenação do ex-presidente Lula sobre o sítio de Atibaia deve ser anulada ou não. O julgamento foi marcado hoje. Isso depois que o Supremo Tribunal Federal anulou 2 sentenças da operação. O STF definiu que réus delatados devem apresentar as alegações finais depois dos réus delatores, garantindo direito à ampla defesa nas ações penais. E falando em Lava Jato, a Polícia Federal deflagrou hoje uma nova fase da operação. Esta etapa investiga o grupo ítalo-argentino Techint e as suas subsidiárias brasileiras por fraudes a licitações da Petrobras. Mais cedo, procuradores responsáveis pela força-tarefa falaram sobre a investigação. Foram cumpridos nesta quarta-feira 23 mandados de busca e apreensão em 3 estados: São Paulo, Rio de Janeiro e no Paraná. A Justiça também determinou o bloqueio de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais dos suspeitos. Não houve mandados de prisão. A suspeita da Polícia Federal é de que o pagamento total de propina por parte da empresa foi de 60 milhões de reais, equivalente a 2% de cada contrato. O Grupo Techint é acusado de integrar um cartel de 9 empresas que era chamado de O Clube. Eles fraudavam licitações para grandes obras da estatal. Entre as outras empresas suspeitas estão as já conhecidas Odebrecht, Camargo Correia, UTC, Andrade Gutierrez e Mendes Júnior. A gente volta para o clube das grandes empreiteiras, a gente volta para o grande cartel que causou prejuízos à Petrobras. Esse valor de 1,6 bilhão, especificamente em relação a um dos bloqueios dos vários que foram deferidos nessa fase, é a estimativa de prejuízo gerado nessas contratações. E o cálculo, não é um cálculo mágico, não é um cálculo esotérico. Isso aí foi resultado de um trabalho pericial primoroso da Polícia Federal. Nessa fase, ela também, falando de interação e de parceria, ela também só foi possível dada a grande interação das autoridades brasileiras com autoridades estrangeiras. A grande parte das provas, dos elementos que foram recolhidos aqui, somente foram possíveis graças ao apoio das autoridades suíças e italianas. O Ministério Público Federal informou que são investigados por corrupção nesta fase ex-funcionários da Petrobras que se beneficiaram com a propina. Já os intermediários da Techint e de 2 empresas de consultoria são investigados por lavagem de dinheiro. Isso, mais uma vez, revela o caráter nocivo da corrupção, o quanto, então nós estamos aqui há 5 anos de operação e, mais uma vez, chama a atenção o montante de valores que ainda são objeto de apuração e o montante de prejuízo que sequer era imaginado no início da operação. O valor desviado pela corrupção está cada vez maior e vem sendo divulgado, então, durante a Operação Lava Jato. E olha só, ativistas ambientais do Greenpeace jogaram tinta preta na entrada do Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quarta-feira. O ato simula as manchas de óleo que, desde setembro, atingem o litoral nordestino. 19 manifestantes foram detidos. O grupo foi levado para a delegacia depois que os organizadores foram notificados por descarte irregular de lixo em área pública. Os ativistas já foram liberados. Vestidos de preto, o grupo levantou ainda faixas com críticas à lentidão do governo federal para conter as manchas nas praias.
E ainda falando sobre esse caos ambiental, as manchas que vinham reaparecendo apenas no litoral sul de Pernambuco atingiram a praia do Janga, em Paulista, na Grande Recife, hoje. Peixes apareceram boiando mortos. A cidade é a 9ª do estado a registrar o reaparecimento das manchas, mas a primeira do litoral norte. A Prefeitura de Paulista informou que não tinha como relacionar a morte dos peixes ao óleo. Já foram recolhidas 489 toneladas de resíduos no litoral pernambucano desde o retorno da substância. E agora com notícias de Minas Gerais, a barragem da mina Córrego do Feijão, que se rompeu e matou 270 pessoas em Brumadinho em janeiro deste ano, despertava a preocupação em relação à sua segurança desde 2006. A estrutura ainda teve aterros entre 2000 e 2008, sem o devido licenciamento ambiental. As informações estão em um relatório realizado pela Controladoria Geral do Estado e foi divulgado nesta semana. Foi feito a pedido do governador Romeu Zema após a tragédia da Vale. E agora com informações sobre o caso da morte da menina Raquel Genofre. Depois de 11 anos de investigação, foi identificado recentemente o assassino da criança. Ele estava preso no interior de São Paulo e foi transferido nesta semana para Curitiba, no Paraná, local do crime. A Polícia Civil começou então a fase de interrogatórios e apresentou as informações detalhadas do caso em coletiva de imprensa hoje pela manhã. Raquel Genofre teve sua vida interrompida em novembro de 2008. A jovem foi estuprada e assassinada por Carlos Eduardo dos Santos, que só foi encontrado quase 11 anos depois, com a ajuda de um banco de dados de DNA integrado entre as polícias do Paraná e de São Paulo. Agora ele está preso em Curitiba e a Polícia Civil realiza as investigações para apurar o que de fato aconteceu. Num primeiro depoimento, nós pegamos todas as informações que ele prestou nesse primeiro depoimento, trouxemos essas informações para cá e começamos a realizar diligências, para ver a veracidade ou não dessas informações. Já assim, quando coletamos algumas informações a respeito das pessoas que conviveram com ele, dos locais onde ele passou, ficou constatado que ele saiu do pensionato onde ele dizia ter cometido o crime ainda no final de setembro. O crime foi cometido em novembro. Então ele foi trazido novamente para cá para ser reinterrogado sobre esses novos fatos que a gente conseguiu apurar aqui na Polícia Civil. Então, interrogado, ele prestou uma nova declaração dizendo que ele havia se confundido e que o fato teria sido em outro local e não nesse primeiro pensionato. Foi depois de confrontado com as nossas diligências que ele assumiu uma segunda versão para o local onde teria ocorrido o crime. O estuprador ainda deve passar por um laudo psicológico para descartar a hipótese de que ele possui algum problema mental. Para este delegado, que também investiga o crime, Carlos Eduardo sabia muito bem o que estava fazendo. Na minha opinião, ele tem sim um transtorno de personalidade, mas isso não o impede de escolher entre o certo e o errado. Ele optou pelo errado. Carlos Eduardo foi apresentado à imprensa aqui na Delegacia de Homicídios do Estado do Paraná. Ele preferiu ficar calado e não esboçou nenhuma reação às perguntas feitas pelos jornalistas. Por que, Carlos Eduardo? Queria falar alguma coisa para a família da Raquel agora? Em um dos depoimentos colhidos pela polícia, uma ex-companheira afirmou que ele era misterioso e escondia os crimes que cometia. Vinha com mochila para casa, trancava com cadeado e tudo, não tinha o que fazer, ele dormia com a chave. Ele era meio que um homem misterioso, entendeu? Infelizmente dormia com o inimigo, eu não sabia. O assassino se negou a participar da reconstituição do crime e a polícia busca agora mais informações para concluir o inquérito. Ele não quis fazer reconstituição, ele disse que era um direito dele e que ele não queria que fosse mostrado ali os passos que ele tomou no dia do crime. Ele se negou e não quis participar. Nós temos aí o atentado violento ao pudor, e temos aí o homicídio triplamente qualificado. Por quê? Meio cruel. Ele esganou a Raquel. Ele apertou o seu pescoço. Primeiro ele tentou desfalecê-lo, segurando a boca pelo nariz. Aí ela se debateu muito, ela correu para um lado e para o outro. E ele segurou-a pelo pescoço até que ela desmaiasse, Aí depois ele impossibilitou a defesa da ofendida. Por que ele impossibilitou? Ela estava trancada.
Por mais que ela corresse e se desviasse dele, ela não tinha como fugir. Além disso, uma desproporcionalidade de forças físicas, uma criança de 9 anos e um homem com aquela complexão física. E depois também para ocultar a existência do outro crime, porque ele estuprou-a e para evitar que ela saísse dali e o identificasse, relatando à polícia, aos pais, ele a matou. Por isso, triplamente qualificado, a meu juízo. Poderá o Ministério Público, no momento de ofertar a ação penal, entender de maneira diferente e até mesmo o juiz de direito no momento da prolação da sentença. Situação lamentável que a justiça seja feita, então. Agora, 6h41, o Mundial News vai em um breve intervalo e volta em instantes para falar de esporte. Hoje, dia de semifinal da Libertadores e tem ainda a previsão do tempo para todo o Brasil. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. A educação profissional e tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. Opinião em Debate está polêmico, como sempre, falaremos sobre cotas raciais. Nós vamos receber representantes da OAB, do Movimento Negro e também lideranças políticas. Eu sou advogado, nós somos 100 mil advogados no Paraná. Esse contingente de negros não chega a 15%. Por que isso? Cota racial, primeiro que o artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então, no meu ponto de vista, isso é inconstitucional. O Opinião em Debate é nesta quarta-feira, à 00:30. Moradores de Ourinhos, município que fica a 370 quilômetros de São Paulo, pararam ontem para assistir a um fenômeno raro passar pela cidade. Uma nuvem-rolo foi fotografada e filmada pelos moradores. Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp, o fenômeno de uma nuvem-rolo trata-se de uma nuvem baixa a aproximadamente 100 a 500 metros de altura. A formação desse tipo de nuvem acontece quando ventos de altitudes diferentes se encontram. Na quinta-feira, sem grandes mudanças, o tempo instável e chuvoso se mantém sobre a Bahia, metade norte de Goiás e norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Previsão de pancadas de chuvas isoladas entre o meio da tarde e a noite nas demais regiões mineiras, no Rio de Janeiro e nas regiões paulistas mais próximas do sul de Minas Gerais. No restante do centro-oeste, bastante nebulosidade. Na região sul, manhã nublada e com chuva no norte e noroeste do Rio Grande do Sul, centro-sul de Santa Catarina e no sul do Paraná. Destaque para a sensação de frio ao longo do dia nos estados do sul. Curitiba deve ter mínima de 14 graus, Porto Alegre de 13, Florianópolis e Rio de Janeiro de 19. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a máxima chega a 35 graus, 36 em Cuiabá e 28 em Belo Horizonte. E agora é hora de falar de esporte. A noite de hoje promete ser decisiva para 2 times brasileiros. Marcos de Pato traz as informações. Uma boa noite para você. Oi, Thaís, boa noite. Boa noite a você que nos assiste. Flamengo e Grêmio decidem hoje uma vaga na final da Taça Libertadores 2019.
Depois do empate em 1-1 no primeiro jogo em Porto Alegre, as duas equipes voltam a se enfrentar nesta noite no Maracanã. A partida está marcada para logo mais às 9h30 da noite. Considerado o jogo mais importante aí do ano, né, para as duas equipes. Do lado flamenguista, a expectativa é por voltar a chegar à final da competição, conquistada pelo clube em 1981. Mas os jogadores estão procurando deixar a ansiedade apenas para a torcida. A gente tenta levar com maior naturalidade, né, o dia a dia normal, sem nenhuma ansiedade. Eu acho que a ansiedade, nesse momento, não é bem-vindo e a gente não tem ansiedade por esse tipo de jogo. É lógico que o fator externo, né, imprensa, torcida, esse jogo mexe, né, até mesmo pela situação dos dois times, então, mas a gente está muito bem preparado e muito tranquilo. E eu acho que isso é uma das coisas importantes nesse jogo de agora, pela importância, lógico, mas também sabendo da nossa qualidade. A gente está muito bem treinado, sabe o que tem que ser feito, então não tem motivo para gerar essa ansiedade. É lógico que vai chegando perto do jogo, né, gera aquela expectativa normal, né, e quando não tem esse frio na barriga, automaticamente você perde o prazer de jogar futebol. Acho que todos os jogadores têm, mas a gente tem uma tranquilidade muito grande também e confiança no nosso trabalho de que a gente pode sim fazer um grande jogo diante da nossa torcida, que vai ser fundamental também, o Maracanã cheio, com certeza, nossa torcida vai estar do nosso lado. Os 90 minutos apoiando e vamos com tudo para esse jogo, que vai ser um jogo muito bonito. Líder isolado do Campeonato Brasileiro e dono de um elenco estrelado, o Flamengo é tido por muitos como favorito para avançar à final. Apesar de reconhecerem a força do adversário, os jogadores do tricolor gaúcho pedem um pouco mais de respeito pelo Grêmio. E a gente entende, a gente reconhece, né? Nós não somos bobos, sabemos que a qualidade que a equipe do Flamengo tem, o futebol que eles vêm jogando. Mas acho que o Grêmio merece um pouco mais de respeito, sim, das pessoas de fora, né? Cada um tem a sua opinião, todo mundo opina naquilo que acha, e a gente entende, né? O lado do torcedor também a gente entende. Então, muita gente fala que o Flamengo já está na final, já está no Mundial também, assim como muitos também falam, o Grêmio vai passar. Então, cada um tem a sua opinião, mas entre nós aqui a gente tenta manter o nosso dia a dia com os pés no chão, assim como sempre foi, né? Nos respeitando, nos ajudando aqui dentro, para que a gente possa chegar lá dentro de campo, demonstrar novamente, não para as pessoas, mas para nós mesmos, né? Que nós temos capacidade, assim como já mostrando muitas vezes, mas eu acho que muitos de fora, eles precisam ter mais um pouco de respeito, sim, pela camisa do Grêmio, porque o Grêmio é um clube gigante também. E o time brasileiro que passar para a grande decisão já tem adversário definido. É o River Plate que, mesmo tendo perdido o jogo dessa terça-feira para o Boca Juniors, classificou-se para a grande final. Jogando em casa na Bomboneira lotada, o Boca venceu o rival por 1-0. O atacante Hurtado marcou o único gol do jogo aos 34 minutos do segundo tempo. Mas a vitória não foi suficiente para o Boca, pois o River havia vencido a primeira partida por 2-0 no estádio Monumental de Nunes. Festa do River Plate na casa do maior adversário. Agora um destaque do boxe. Um dos órgãos mais respeitados da categoria, o Conselho Mundial, reconheceu nesta terça-feira, em cerimônia realizada em Cancún, no México, o brasileiro Éder Joffre, hoje com 83 anos, como campeão mundial dos pesos galos. Para a entidade, a vitória sobre o mexicano Joey Medel, em 12 de setembro de 1962, no Ibirapuera, em São Paulo, merece ser considerada um título pelo Conselho Mundial, e não só pela extinta Associação Mundial de Boxe. Éder esteve presente no evento e recebeu o cinturão especial. Por isso, agora pode ser chamado de tricampeão mundial. O título veio depois de um levantamento feito por Antônio Oliveira, genro de Éder, e pelo Conselho Nacional de Boxe. E esses são os destaques do esporte desta quarta-feira. Thaís, eu volto com você. Tá certo, Marcos de Pato. Te aguardo amanhã, então, com os principais destaques, então, e o resultado desse jogão de hoje. E olha só, no próximo bloco você confere a terceira reportagem da série sobre os 7 pecados capitais. O tema de hoje, preguiça. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom.
Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900. Cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios. E tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. Uma boa escola pode transformar o futuro dos seus alunos. Mas quantos vão seguir a profissão dos seus sonhos? Se depender da gente, todos. É para isso que existe a prova do SAEB, para o Ministério da Educação avaliar a qualidade da educação básica e saber o que precisa melhorar. Pais, incentivem seus filhos a fazerem a prova. Estudante, você é fundamental para essa transformação. Compareça. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Confira agora as principais notícias internacionais desta quarta-feira. Começamos o Giro Mundial desta quarta-feira com notícias da Turquia. O exército do país afirmou hoje que vai interromper a invasão nos territórios sírios, que são dominados pelos curdos. Os turcos assinaram um acordo com a Rússia ontem e, para evitar um novo conflito, os dois políticos concordaram em controlar grande parte da fronteira com a Síria. Vindo para a América do Sul, o presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou na manhã de hoje que as paralisações na Bolívia têm motivações políticas e que configuram um golpe de Estado. Foi o primeiro pronunciamento público do político desde o início da contagem de votos após as eleições. A contagem dos votos foram interrompidas e ainda não se sabe se haverá um segundo turno entre Morales e seu opositor, Carlos Mesa. No final da manhã de hoje, um caso inusitado aconteceu na Inglaterra. A polícia encontrou uma carreta com 39 mortos. O motorista do veículo, um norte-irlandês de 25 anos, foi preso por suspeita de assassinato. Até a última atualização da nossa equipe de jornalismo, não há informações sobre a nacionalidade das vítimas. As circunstâncias e causas das mortes ainda são desconhecidas. Na aviação, a montadora estadunidense Boeing vem passando por maus bocados com a suspensão dos voos do 737 MAX. A empresa divulgou no início da tarde de hoje um documento que mostra uma queda de 53% do lucro trimestral. Neste ano, a fabricante teve um prejuízo de 2 bilhões de dólares, sendo o pior saldo da história. No mesmo período do ano passado, a Boeing lucrou 4 bilhões de reais. Fechando o Giro Mundial, morreu ontem à noite na Austrália a ovelha Cris, que ficou conhecida após ser encontrada com mais de 40 quilos de lã. As causas da morte do bicho não foram divulgadas. Cris vivia em um abrigo para animais de fazenda desde que foi resgatada perto de Canberra, capital do país. Para tosar o bicho em 2015, demorou mais de 1 hora. E olha só, hoje na terceira reportagem da série sobre os 7 pecados capitais, vamos falar sobre a preguiça. Este pecado acaba por pegar todos nós em algum momento. É uma fraqueza que acaba sendo potencializada também muito por conta das tecnologias, da modernidade. O pecado da preguiça é principalmente caracterizado pela falta de vontade de trabalhar, pela falta de empenho e, sem dúvida alguma, é uma grande tentação. Hein, acorda. Acorda, vai se atrasar de novo. Eu preciso mesmo levantar? Preguiça, um dos 7 pecados capitais. Quem é que nunca sentiu aquela vontade de ficar mais 5 minutinhos deitado na cama? Ou após um bom almoço quis ficar sentado descansando um pouquinho? Eu gosto de uma soneca, gosto de dormir. Me estico na cama e fico.
Mas a mulher tá do lado aqui, ó. Ela vai, ei, tá na hora de tomar café. Depois do almoço, menina, não tem coisa melhor do que vir pra cá e descansar. É aqui, eu vou tomar pra ele aqui, ó. É 3 coisas que eu gosto, é aqui, o shopping e o aeroporto. A gente fala que a preguiça é um estado muito conhecido, né? Todos conhecem, como você bem disse, e todos aceitam. A gente até brinca muito com a preguiça. A gente não, é como se a gente não levasse a preguiça muito a sério num primeiro momento. Segundo especialistas, a vontade de permanecer parado tem a ver com os nossos antepassados, que precisavam poupar energia para a caça e também para fugir do perigo. Só que agora, no mundo moderno, a sociedade tem muitas facilidades e se movimentar tem ficado em segundo plano. Não é só preguiça, vontade de não fazer nada. Há um erro no foco. Quando o ser humano descobre a vontade de Deus para a sua própria vida, ele passa a ter uma determinação da vida. Para quem não sabe para onde vai, qualquer vento está a favor. Então, um pouco isso. E por não saber o que fazer, a pessoa fica parada e procura, como dizem, estar parado é estar cômodo. Quem lida com esta condição todos os dias explica que para começar a se movimentar é possível buscar soluções mais agradáveis, que afastam a preguiça. O lance da preguiça, você afastar a preguiça é de repente você encontrar aquilo que você gosta de fazer. Talvez a pessoa que tem essa preguiça não tenha encontrado aquilo que ela se realmente goste de fazer e complete ela. Aí, claro, ela vai sempre ter aquela preguiça de falar assim, mas por que eu vou fazer? Mas isso é muito difícil. Tá, mas qual o esporte que você gosta de fazer? É o que a gente pergunta quando a pessoa chega aqui. Qual atividade física você vai fazer? Você vai ter que fazer uma atividade física. Aí a pessoa se enquadra numa atividade física e começa a movimentar. Precisa ter o start do início, aquela coisa de começar a fazer alguma coisa. Mas, às vezes, a figura da pessoa preguiçosa se confunde com aqueles que possuem algum problema psicológico. Por isso, somente um profissional pode identificar quem tem uma patologia ou quem tem o estado da preguiça um pouco mais presente na vida. É importante a gente separar, né, o estado de preguiça que todos nós temos em algum momento e aquela constância da preguiça, né, que seria o preguiçoso aí que a gente classifica. Quando a pessoa ela se nega a fazer qualquer coisa em qualquer momento, ou seja, ela entra no estado de inatividade constante, nada para ela é importante, nada se torna prazeroso de ser feito, ela não tem mais aquele interesse por coisas que geralmente as pessoas, dentro de uma certa normalidade física, emocional e mental fazem. Isso a gente já começa a prestar atenção, né? Aí a gente já começa a entender a preguiça como um sintoma, né, dentro de uma patologia, que pode sim ser uma depressão, pode ser um distúrbio de sono, por exemplo, quando a pessoa começa a dormir demais, pode ser uma síndrome de fadiga, né, quando está associado a muito trabalho, muito estresse, né, coisas muito complexas que levam uma pessoa à exaustão. Então, num primeiro momento é leve, é gostoso, até vira piadinha. Mas a constância da preguiça começa a me chamar a atenção porque ela pode estar mascarando, né, uma série de coisas. Ter momentos de preguiça é normal, então está liberado dormir algumas vezes depois do almoço e descansar até mais tarde. Mas lembrando, o exercício físico faz bem para a saúde e deve ser feito regularmente. Para não desistir, vá um passo de cada vez. Não tem erro. Você vai chegar aonde você quiser se você tiver essa constância. Se precisar parar, você para, não volte, pare, recupere a tua energia e continue a caminhada. A dica, então, para você que se considera um preguiçoso, o jeito é se exercitar e não deixar cair na tentação da preguiça. E o Mundial News hoje fica por aqui. Amanhã tem mais série dos 7 pecados. Eu te espero até lá.
nós já começamos o Notícias Mundial de hoje com a palavra do nosso apóstolo Valdemiro Santiago. Continuando, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. É verdade isso aí, igreja? Toda a criação, quer dizer, que todo ser humano está sujeito a gemer, é isso? Você mesmo depois de ter conhecido o Senhor, já teve fase difícil, é isso? Já gemeu? Mas se é verdade o que a Bíblia está dizendo, que o crente às vezes geme, e é verdade, também é verdade o que a Bíblia está dizendo, que a glória que está para chegar é muito maior. Se a Bíblia diz que a criação tem que gemer, também tem que ser glorificada, diz a Bíblia. Isso é fato. Se eu às vezes tenho que chorar, tenho que gemer, pois está vivendo nesse mundo traiçoeiro, cruel, corrompido, mesmo aqui, o Senhor está dizendo também que vai encher